Mais uma vez, boa noite, abençoados. Nós já estamos gravando o nosso estudo bíblico dessa noite. O tema é os livros, não é? É um tema que você não ouve falar por aí. Eu nunca ouvi nenhuma igreja pregando sobre isso. E como a pastora Vera já disse, há uma grande confusão, não é? Quando alguém fala, quando alguém lê algum versículo que fala sobre os livros, tal, a pessoa logo já pensa que o versículo se fala sobre o livro da vida, né? Nós vamos ver aqui que a Bíblia fala de vários livros, não é? E que Deus tem um propósito para cada um desses livros. E eu quero só retomar aqui, dizendo que amanhã é o nosso último estudo deste ano, não é? Nós vamos fechar com um tema que não podia ser mais apropriado, que é a confissão, não é? Deus tem falado muito com a nossa igreja, que nesse final de ano Deus tem grandes coisas ainda para manifestar, e essas coisas serão manifestadas nas nossas vidas, nesse final de ano, 2008, 9, 10, se a nossa confissão estiver em linha com a palavra de Deus, não é? Às vezes a gente pensa que, mas porque eu falo assim, Deus te abençoe, porque eu falo assim, a paz do Senhor. A Bíblia diz que aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Nós estamos no pacto da nova e eterna aliança, a graça de Deus, e se você misturar os dois pactos, aqueles que ministram em seu favor os anjos, eles não vão entender o que você está falando e não vão poder executar as ordens que você porventura dê. Amém? Porque nós devemos falar em linha com a mas Deus é tão assim detalhista. A palavra de Deus diz que a lei já acabou. Amém? Nós vivemos na graça, e a graça, a Bíblia diz que a lei era um pacto de maldição, de condenação e de morte, e que a lei era a sombra dos bens vindouros. E nós temos que aprender a falar de acordo com a palavra, porque somente deste modo nós vamos ver Deus agir na nossa vida. Amém? Então amanhã, eu acho que não teria tema mais apropriado, onde nós vamos mais uma vez reforçar o conceito de manter firme a nossa confissão de acordo com a palavra de Deus. Amém? Porque não adianta uma hora você fala de uma forma, outra hora você fala de outra. Deus não se contradiz. Deus não pode abençoar você se você estiver ali uma hora usando termos que não se usam mais. Amém? E vamos entrar então no tema dessa noite, não é? Os livros, não é? A pastora Vera já falou assim, nós não vamos falar sobre os 66 livros da Bíblia, amém? Mas nós sabemos que há muita falta de conhecimento entre o povo de Deus também sobre esse assunto, porque ele é raramente tratado nas igrejas evangélicas. E nós vamos entender que existem passagens bíblicas que falam de livros, não é? E por livros aí você tem que entender que não são livros lá nos céus, amém? São registros. Deus tem registros de diversas naturezas, mas infelizmente a quase totalidade do povo de Deus desconhece que Deus tem esses registros, amém? Vamos ver o nosso texto base. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 10, diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Amém? Então, o livro do profeta Daniel, não é? Nos primeiros capítulos ali, o livro de Daniel fala sobre a vida de Daniel, sobre como Daniel foi levado para o rei de Nabucodonosor, sobre toda a vida dele, alguns milagres que Deus fez e tudo mais. E nos últimos capítulos do livro de Daniel, são capítulos eminentemente escatológicos, né? Então Daniel teve muitas visões ali, profecias sobre o que iria acontecer no final dos tempos. E esse versículo fala disso, não é? Fala exatamente do final dos tempos. Diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele. Diante dele de quem? Daquele que está assentado no trono. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades. Milhares de milhares. Então são milhões de milhões estavam diante dele. A Bíblia diz que anjos, não é? Milhares de milhares, milhões de milhões estão diante de Deus o servindo. E aí diz assim: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quando nós temos um tribunal assentado, um tribunal reunido, significa que vai haver o quê? Um julgamento. Amém? Então, a Bíblia diz: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Eu não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de estar no tribunal, ou já viu algum filme, não é, sobre um julgamento, que antes de proceder o julgamento, cada parte, o advogado de defesa, o advogado de condenação, vão lá e eles fazem a leitura do processo. Às vezes o processo tem 5.000 páginas, 10.000 páginas, né? E eles gastam ali 20 horas, 30 horas, 50 horas lendo todo o processo. É mais ou menos o que vai acontecer aqui na abertura desses livros, porque esses livros contêm informações importantes
não é? Para que o julgamento prossiga o julgamento, amém? E esse julgamento, não é, que a Bíblia diz assim, assentou-se o tribunal e se abriram os livros, esse julgamento será baseado exatamente no que estiver registrado nesses livros. Não pense que vai ser lá, alguém vai usar de retórica, alguma coisa, um advogado, tal, vai usar toda a sua artimanha. A Bíblia diz que esse julgamento será exatamente baseado em todos os registros que contém esses livros, amém? Falando sobre livros especificamente, né? Quando a gente fala sobre livros, né, nós temos que pensar não no formato como o mundo tem atualmente, amém? Porque a Bíblia é um livro, então você pensa assim, estamos falando sobre livros, né? Então no céu tem uma biblioteca absurdamente enorme, com um monte de livros lá, né, onde estão anotadas as coisas. Porque o versículo que nós lemos diz, né, abriram-se os livros. Na verdade, quando Daniel teve essa visão, a forma que ele entendeu aquilo que havia no céu, ele falou assim, olha, tem muita coisa no céu registrada, né? Na época de Daniel, como é que eram os livros? Eram rolos, eram pergaminhos, onde os escribas anotavam lá as leis, não é? Onde os escribas anotavam as escrituras, o que Deus havia dito também para o povo de Deus. Então, Daniel, quando teve a visão, que ele viu tudo registrado no céu, como é que ele ia transmitir para as pessoas? Ele falou assim, olha, existem no céu livros, não é? Talvez você pense assim, puxa, mas será que não é uma biblioteca absurdamente enorme, livros com páginas amareladas, envelhecidos, aquela coisa toda? Ou nós podemos pensar hoje, né? Não, talvez hoje no céu existam computadores, um sistema, se Deus deu a capacidade para o homem para criar um sistema de informática tão avançado. Não, hoje em dia está tudo digital lá no céu, não tem problema, né? Se nós já estamos no final dos tempos, aqui nós temos tudo digital, biometria da digital. Não se trata disso, amém? A palavra de Deus fala que tudo isso está registrado por Deus, não é? Todos os fatos, todo o acontecimento estão registrados por Deus, não é? De alguma forma, nós não sabemos como, mas não é alguma coisa física, amém? Mas Deus mostrou para Daniel que tudo está registrado. Nós vamos entender nessa noite quais são esses registros que a Bíblia fala, amém? Então essa descrição bíblica de livros, na verdade, de rolos, nos quais eram registrados de forma escrita os fatos passados, era o modo como as pessoas tinham essas visões. Diziam que no céu muitos fatos estavam e estão sendo registrados até hoje. Amém? Então, quando Daniel viu lá muitas coisas no céu registradas, ele viu para a época dele. Mas, atualmente, tudo está sendo registrado nos céus, não é? Nós aprendemos aqui com a Bispa Solange que todas as nossas orações estão diante de Deus em taças de ouro, não é? Por quê? Porque Deus considera as nossas orações alguma coisa muito preciosa. Por quê? Porque Deus é o Pai, não é? Nós somos seus filhos. Qual é o pai que não gosta que o seu filho venha até ele para pedir alguma coisa, e o pai, quando pode, fica feliz em atendê-lo? Deus é o nosso Pai e Deus age dessa forma para conosco, amém? Vamos ver agora Apocalipse 20, versículo 12. Aqui é João escrevendo, né, quando ele estava na ilha de Patmos, teve a revelação lá do que ia acontecer também no final dos tempos. Ele diz assim, vi também os mortos. Então, João teve uma visão que era já um pouco diferente da visão que Daniel teve, não é? João via todas as pessoas mortas, não é? Que haviam morrido, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, João via todas as pessoas que haviam morrido, mas elas estavam de pé. Elas haviam ressuscitado para passar ali por um julgamento, amém? Então, se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Amém? Então, João teve uma visão diferente em relação àquilo que Daniel havia visto, né? Daniel viu livros, viu um trono de fogo, aquela coisa toda. João já viu os mortos de pé diante do trono. E aí João fala assim, então se abriram livros. Daniel também falou que se abriram livros para começar o julgamento. E João ainda fala assim, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então, para que você entenda, existem livros, e existe um que a Bíblia fala especificamente, que é o livro da vida. Amém? E os outros livros têm nomes, nós vamos aprender aqui nessa noite. Amém? Veja, não está no telão, você pode acompanhar em Romanos 14, versículo 10. Hoje nós vamos ter poucos versículos fora do telão. Se você quiser anotar, João 14, 10 diz assim, tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz, quem está escrevendo aqui? O apóstolo Paulo, para quem?
para a igreja de Roma, para os romanos. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para os filhos de Deus, portanto para mim e para você. Amém? Então Paulo estava repreendendo as pessoas porque Paulo viu lá entre os irmãos contenda. Um estava julgando o outro. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida, com o que nós fazemos. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo e julgar um irmão, e desprezar um irmão. O cara é assim mesmo, o cara não tem jeito e tal. Tudo o que nós pensamos, tudo o que nós fazemos, a Bíblia diz que Deus registra nos céus. Amém? E a Bíblia diz assim, que nós daremos conta diante de Deus por toda palavra que proferirem os nossos lábios. Então é uma coisa muito séria. Eu sempre falo aqui em diversos estudos, e nesse estudo é muito apropriado falar também. A palavra de Deus diz assim, no muito falar não falta transgressão. A palavra de Deus diz assim, até um tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Não é? A palavra de Deus diz, aquele que abre os seus lábios, aquele que muito abre os seus lábios, traz sobre si perturbação. Não é? Então a palavra de Deus diz que nós devemos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. As palavras que saem da nossa boca são poderosas. O que a palavra de Deus fala? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente na sabedoria. Né? A palavra de Deus diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação, e dessa forma promova graça aos que ouvem. Amém? Você transmita graça aos que ouvem. Então, o nosso falar é muito sério, né? Tem uma pesquisa aí, não é, americana e tal, que diz que os homens falam 10 mil palavras por dia e as mulheres 24 mil palavras por dia. Né? Nós devemos tomar cuidado, nós devemos falar, a Bíblia diz assim, aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Né? Porque é muito fácil você devagar, você começar a falar da vida dos outros, você não tem o que falar e quer falar, e quer tá expondo as suas opiniões. Tome cuidado com aquilo que você fala. Tiago fala que a língua é fogo, é mal incontido. Então nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta diante de Deus, de tudo aquilo que nós falarmos. E nesse versículo aqui que nós lemos, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Né? Então, vamos cair por terra aqui agora, porque eu vivi 17 anos na lei lá, sempre com medo, sem conhecimento. Quando se falava em tribunal, em julgamento, Jesus vai voltar e tal, sempre vinha aquele medo, aquela acusação, e sempre os pregadores vinham com essa ênfase na pregação. Né? Só que a palavra original do grego para tribunal não é tribunal para condenação. A palavra original do grego é pódium. É o local onde as pessoas são premiadas. Né? Você vê na Fórmula 1, lá tem o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Então, no original grego, essa palavra tribunal significa pódio. Então, o que é esse? Né? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos nós vamos comparecer perante o nosso Deus, e Deus vai nos dar os galardões dos quais nós seremos merecedores. Amém? E aí, né, um pódio tem lá o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, tal, né? Nesse pódio, talvez ele tenha até o 10 bilhões, não sei quantos espíritos de eleitos nós temos aí ao total, né? E a Bíblia diz que nós devemos correr de tal maneira, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, que nós alcancemos o primeiro lugar. Amém? Então, na graça de Deus, na vida com Deus, é o único local onde milhares, milhões de pessoas podem alcançar o primeiro local. O primeiro lugar, amém? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque nós vamos receber de Deus o galardão, né? De tudo como é que nós usamos a nossa boca, o nosso palavreado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, mais um versículo que não está na apostila. Também só para confirmar aquilo que nós falamos do tribunal, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, não é o grupo, não é a igreja, não é a família, cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Então eu volto a repetir, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, Paulo está falando para os eleitos, então os eleitos vão receber, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um dos filhos de Deus receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, um eleito, às vezes, pode fazer coisas que são más,
não é? Se nós dermos lugar na nossa carne, a Bíblia fala assim, não deis lugar ao diabo. Se nós dermos lugar ao diabo através da nossa carne, nós podemos mentir, julgar, nós podemos ofender o nosso irmão por quem Jesus morreu, não é? Então nós devemos tomar cuidado com isso, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora vamos para a apostila, pensamento. Diz assim, olha, um dos assuntos que nos empolgam e nos fascinam é conhecer e reconhecer a soberania de Deus. Amém? Então hoje nós sabemos que Deus é totalmente soberano, que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Ao longo do tempo, foi se criando uma figura de Deus, ou melhor, criou-se uma caricatura patética de Deus, mostrando ao mundo um Deus impotente, um Deus que tem que respeitar o homem, a vontade do homem, um Deus que exige boca no pó, ralar. Esta é uma caricatura de Deus, não é? Um Deus que pega os seus filhos e os joga no inferno, né? Infelizmente, você vê muitas igrejas, né? Aquele cara que está em cima do púlpito, que muitas vezes não é um pastor, é um matador, porque só fica jogando maldição, enfim, em cima das ovelhas, né? Na vida das ovelhas, e dizendo que Deus vai jogar no inferno. Esse não é o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia Sagrada tem todas as coisas escritas e determinadas, diz a Bíblia, quando nenhuma delas ainda existia. Ele é soberano e Deus traz para si todos os seus. A palavra de Deus diz que nenhuma ovelha se perderá. Amém? Porque senão ele não seria o bom pastor. Deus não previu que um dia os seus eleitos entrariam numa igreja e ouviriam uma mensagem. Porque se Deus tivesse previsto, Deus lá atrás viu na frente que um dia a pastora Vera ia entrar numa reunião lá no Mackenzie, não é? Se Deus tivesse lá atrás visto, Deus seria um bruxo. Né? Se Deus tivesse uma bola de cristal para adivinhar o que ia acontecer no futuro, Deus não seria Deus. Deus seria um bruxo, seria um adivinho, qualquer coisa menos Deus. Mas o nosso Deus não é isso, amém? O nosso Deus é o Deus que determina todas as coisas, diz a sua palavra, antes mesmo que elas aconteçam. E Ele diz o que vai acontecer e Ele faz com que elas se cumpram, amém? Então, se fosse dessa forma, isso não seria a soberania de Deus, porque a soberania de Deus é quando Deus determina, não é? O que é um soberano? Não é? O soberano é um rei, é um monarca. E a palavra do rei é lei. Não é? Hoje em dia nós temos poucos reis no mundo todo. Mas antigamente, quando haviam vários impérios, vários reinos, né? A palavra do rei era obedecida e ninguém pensava duas vezes. Esse é o nosso Deus. Ele é o soberano Deus. Ele é o rei de reis e senhor de senhores. Amém? Se não fosse, né, se Deus não fosse dessa forma, não seria a soberania de Deus, nem seria a onipotência de Deus, e não seria a obra de um Deus soberano. Se Deus tivesse uma bolinha de cristal, não seria a soberania de Deus, seria apenas Deus adivinhando o que iria acontecer no futuro, amém? Na verdade, Deus determinou que assim seria, porque o nome de cada eleito está inscrito no livro da vida. Ele nos criou em espírito para que nós o recebêssemos e o confessássemos, e nós não tivemos outra alternativa. Amém? Graças a Deus por isso. Amém? Então, você já sabe, está vindo aqui na graça, mas o apóstolo Paulo, vira e mexe, ele escrevia para as igrejas, e às vezes na mesma carta, ele falava a mesma coisa 2, 3 vezes. E ele diz assim, olha, eu não me incomodo de estar repetindo sempre a mesma coisa, porque é segurança para vós outros, amém? Porque a nossa mente humana se esquece rapidamente daquilo que Deus fala conosco. Então, nós estamos repassando isso daqui para que você saiba, né, que o Deus que nos criou, que nos predestinou, diz a Bíblia que Ele colocou o nosso nome inscrito no livro da vida, amém? Nós já estudamos sobre pré-existência, sobre predestinação, sobre eleição, não é? Você já sabe que você foi escolhido por Deus, que você foi predestinado desde antes da fundação do mundo, para que no dia do poder de Deus, você se apresentasse a Deus e recebesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. E que você só pode tomar essa atitude porque o seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro, que diz o livro de Apocalipse, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então, a Bíblia diz que o nosso nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia fala que esse Cordeiro, Jesus, foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Jesus não foi morto há 2000 anos atrás. A Bíblia fala que o plano de Deus para a salvação, passando pela morte de Jesus, foi feito, foi elaborado, foi determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Amém? E no livro da vida, não é que nós sabemos que onde está o nome dos eleitos, está o nome de todos os filhos de Deus,
que ele de antemão conheceu, predestinou, chamou e glorificou. Todos os nomes dos salvos, daqueles que já foram salvos, dos que estão sendo salvos hoje, né, na época presente aqui, e daqueles que serão salvos, de pessoas que ainda não receberam Jesus, já estão inscritos no livro da vida. Amém? Não existe aquele negócio de um pastor chegar, orar, fazer um apelo, vem um monte de gente para frente, quem quer receber Jesus, aquele monte de gente vem, quem quer, não é? Parece quem quer Coca-Cola, quem quer pizza, quem quer batatinha frita e tal, né? Vem aquele monte de gente para frente, né? E o pregador fica todo cheio, hoje eu preguei maravilhosamente bem, hoje, né? Aquela coisa, né? E aí o pregador vai lá, Senhor, escreve agora o nome dessas pessoas no livro da vida. Quer dizer, é a maior aberração, não é como se Deus fosse obedecer a ordem de um homem, né, que deve ter falado um monte de abobrinha ali, né? A Bíblia diz que os nossos nomes foram inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, amém? E o livro da vida, o que está escrito no livro da vida? Só o nome de cada um dos eleitos, de cada um dos filhos de Deus, amém? Lá existe o registro do nome dos filhos de Deus. Não tem o registro do nome dos filhos da perdição. Não, esse aqui é para o céu. Então, parte A é o pessoal que vai para o céu. Parte B é o pessoal que vai para o inferno. Não. No livro da vida, só existe o nome dos filhos de Deus, daqueles que foram predestinados desde antes da fundação do mundo. Amém? E Deus não está acrescentando nada a esse livro. Não, mas e se a pessoa for à igreja, e se a pessoa se converter? Deus não está fazendo nada novo. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Deus descansou de toda a sua obra. Então, tudo que Deus tinha para fazer, Deus já fez na criação do mundo. Amém? Quando Jesus foi na cruz, ele consumou o plano de Deus ali, porque o plano de Deus era... A espinha dorsal do plano de Deus era a salvação através do Senhor Jesus Cristo, era Deus se fazer carne para salvar os seus filhos, e ali naquele momento estava tudo consumado, e desde então nada novo está sendo feito, amém? Tudo está apenas sendo manifestado, todos os desígnios de Deus estão sendo cumpridos de acordo com a vontade de Deus, amém? Então Deus não está acrescentando nenhum nome no livro da vida e nem apagando nenhum nome no livro da vida. Mas como? Tem certeza? Não é? Tantos pastores pregam, tanta gente fala, não é? Tem tanto versículo na Bíblia, irmão, que fala que a gente pode perder a salvação, não é? Então nós vamos ver alguns deles aqui e se alguém lembrar de mais alguns, nós estaremos aqui para responder essas perguntas, amém? Vamos ver o ponto 1 da nossa apostila, que diz assim: os livros que serão abertos. Então Apocalipse 22:12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Então, tem um galardão que Deus vai presentear a cada um dos seus filhos, não é? Esse galardão vai ser dado no dia em que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e você já sabe que não é um tribunal para ser julgado ali, mas é um pódio. Deus vai premiar cada um segundo as obras que tiver feito mediante o corpo, amém? Então, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, Deus vai retribuir a cada um de nós, não é? Com um galardão segundo as nossas obras. E como é que Deus sabe isso? Porque todas as nossas obras estão registradas em alguns livros. Existe um livro que é o livro das recompensas, o livro dos galardões, não é? Então, as obras, todas as nossas obras estão lá descritas, não é? E Deus diz a sua palavra que ele vem sem demora, traz um galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Então, Deus vai retribuir segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós falamos. Isso é muito importante. Não é alguma coisa só para você ter um conhecimento teórico. Agora eu já sei que tem livro e tal. Mas se Deus vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras, hoje é o dia da gente parar a nossa vida, pensar, falar: opa, eu preciso tomar rumo na minha vida. Porque eu acho que a coisa mais triste, não é? A palavra de Deus diz assim, que tem pessoas, não é, que vão ser salvas como pelo fogo. A obra vai ser provada, né? A pessoa construiu a vida dela com madeira, palha, feno, aí vem o fogo, prova, consome tudo, e aí quando a pessoa se apresenta diante de Deus, não sobrou nada, né? Apenas a misericórdia de Deus manifestando ali sobre aquela vida, porque ela foi predestinada desde antes da fundação do mundo. Então, vai ser triste, você pode ter certeza que pessoas que vão chegar nos céus lá, e, né, Deus vai amar, tudo mais, mas Deus vai falar: puxa vida, você podia ter feito tanta coisa, eu morri por você e deixei tanta coisa lá, você não conseguiu fazer nada com aquilo que eu deixei para você, não é? Tem a palavra dos talentos, né? Um recebeu 5, outro 2, outro 1, aquele que recebeu 1 enterrou o talento, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus tem nos dado, amém?
Então, Deus tem para retribuir segundo a obra de cada um, segundo as suas obras. Como é que Deus sabe as obras de cada um? Porque tudo está registrado nesses livros. São o livro das obras, o livro da recompensa, amém? Então, esse é o primeiro, que é o livro das recompensas. Nós vimos esse versículo de Apocalipse 22. Agora nós vamos ler o Deuteronômio 29:20, que fala de outro livro. Livro dos viventes debaixo dos céus. Então, não é livro da vida, é livro dos viventes. Lembre-se que quando Deus criou o homem, a palavra de Deus diz que Deus formou o homem do pó da terra, não é? E aí o homem era apenas um corpo inerte, um corpo sem vida. E a Bíblia diz assim que Deus soprou nele o seu espírito e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem passou a ter vida. Então existe um livro que é o livro dos vivos, dos viventes. Deuteronômio 29:20 diz assim: o Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, não é? Que estava falando sobre as leis de Moisés, não é? Então Deus estava falando assim, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Se você não fizer, Deus não vai perdoar a vida. Então tinham vários pecados no Velho Testamento que eram pecados para a morte. Né? E aqui fazendo um parênteses só, você vê aí tem um monte de igreja, né, que faz culto dos tabernáculos, faz a festa da colheita, sei lá, né, faz cada abobrinha. Não, vamos passar ali na poça de leite, vamos passar nos 318, 388, sei lá, não sei o que é aquilo que eles fazem lá, né? E fazem tanta coisa, né? Referente que a Bíblia faz a alusão ali ao Velho Testamento, né? Mas tem coisas que eles não fazem, né? A Bíblia fala assim no Velho Testamento que o filho rebelde deve ser apedrejado até a morte. Você não vê nenhuma igreja reunir e falar assim, pais, tragam os filhos rebeldes. E o que tem de filho rebelde nas igrejas não é brincadeira, né? E o filho rebelde, a lei é clara, ele deveria ser apedrejado até a morte. Amém? Então esse versículo que nós estamos lendo aqui, né, falava sobre uma das leis, e se não se cumprisse, se o povo não fizesse aquilo que Deus estava propondo, a pessoa seria condenada. Então diz assim, o Senhor não lhe quererá perdoar, porque Deus já deu a chance antes. Deus, na lei era assim, olha, faça isso, isso, isso e você viverá. Não faça e você vai ter maldição sobre a sua vida. Então o Senhor não lhe quererá perdoar. Antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, não é? No livro lá que continha os 613 mandamentos. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Né? Então, pessoa sem conhecimento, não, está aqui escrito que Deus apaga o nome da pessoa. Né? Mas apaga o nome da pessoa da onde? Do livro da vida? Não está escrito do livro da vida. De debaixo do céu. O céu está sobre nós, vai apagar o nosso nome das pessoas que estão aqui. O que acontece? A pessoa vai morrer e Deus vai tirar o nome da pessoa do livro dos viventes. Né? Então, existe esse livro, que é o livro dos viventes, onde cada vez que nasce uma pessoa, o nome dela é inscrito nesse livro. Cada vez que morre uma pessoa, o nome dela é tirado desse livro. Por quê? Porque Deus quer, porque Deus quis, amém? Fazer um livro dos viventes. Né? Então, aqui a Bíblia fala que quando uma pessoa, no Velho Testamento, não obedecia aquilo que Deus havia determinado, se a consequência para aquele pecado fosse a morte, a Bíblia diz que Deus apagaria o seu nome do livro dos viventes. Significa que Deus tiraria a sua vida. Deus ceifaria a sua vida. Por quê? É para que as pessoas temessem a Deus. Né? Até uma passagem da Bíblia bastante conhecida, no livro de Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira se apresentaram perante os apóstolos ali, né? Mentiram, né? Combinaram entre eles, não, vamos dizer que a gente vendeu o terreno ali por 80, mas eles tinham vendido, sei lá, por 200, né? Só para eles ficarem com uma parte do dinheiro. E a Bíblia fala que quando eles foram se apresentar e trazer a oferta, vocês venderam por tanto? Foi por tanto. A Bíblia diz que primeiro Ananias expirou ali morto na frente de todos, depois de 2 ou 3 horas veio sua esposa Safira e confirmou a mesma história que Ananias tinha dito. E a Bíblia diz que, acho que foi Pedro que falou assim, olha, eis aí os que levaram o corpo do teu marido vão te levar também. E a Bíblia diz que na hora ela expirou e caiu morta. Né? Então, por que Deus fez isso? Para que as pessoas temessem a Deus. Porque as pessoas acham que Deus é brincadeira. Tal. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, diz a palavra. Amém? Então, quando as pessoas, né, faziam coisas merecedoras do castigo de Deus ali na lei, nós estamos vendo aqui, Deus recolhia a pessoa mais cedo. Deus tirava a pessoa mais cedo. Amém? Nós já estudamos aqui que Deus disciplina, corrige e açoita a todo filho a quem recebe. Nós já vimos como é que é a disciplina, a correção, e sabemos que o açoite pode vir até com a morte prematura de um eleito. Né? Porque se tem alguém que é eleito, que é salvo, por quem Jesus derramou o seu sangue, e a pessoa fica vivendo a vida achando que pode fazer tudo o que quer, não, eu vou aprontar, não quero nem saber, tal. Deus fala assim, opa, chega.
né? Tem um tempo, né? A Bíblia diz que Deus não presta, não vem acertar conta conosco todos os dias, mas tem um dia que Deus passa a régua, né? Deus nos dá tempo para arrependimento. E se nós não nos arrependemos, né? A Bíblia diz que vem disciplina, correção e açoite sobre as nossas vidas, amém? Então, o livro não será apagado, o nome não será apagado do livro da vida, mesmo porque essa possibilidade não existe, amém? Então, às vezes tem gente que, não, apagará o nome de debaixo do céu. Não é do livro da vida. E para que nós possamos ver isso, nós vamos ler daqui a pouco um versículo que fala sobre isso, amém? Vamos ver agora Lucas 10, 20, né? Quando Jesus mandou os seus discípulos, né, mandou 70 discípulos de 2 em 2 pregarem o evangelho e tal, curarem pessoas. Quando eles voltaram alegres, felizes. Senhor, né, os demônios se nos submetem, nós curamos muitas pessoas no teu nome e tal. Eles estavam todos eufóricos, né? Tinha dado tudo certo, tinha sido maravilhoso aquilo. E aí Jesus, olhando eles voltando, falou assim, olha, ao invés de vocês se alegrarem por essas coisas aqui terrenas e tal, alegrem-se primeiro, porque o nome de vocês está arrolado nos céus, amém? Então, 10, 20 diz assim, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Essa palavra arrolado, não é? É porque antigamente os livros eram escritos em rolos, não é? Então era essa ideia que os discípulos tinham que ter. Meu nome está escrito num livro no céu. Então, o nome dos discípulos e todos os filhos de Deus estão registrados nos céus, amém? Então, nós vimos aí nesses 3 versículos que nós lemos aí, o livro dos viventes, amém? Que é quando a pessoa está aqui viva nessa terra. O livro das recompensas, não é? Cada um vai receber o galardão do Senhor. E o livro da vida, no qual estão o nome de todos os eleitos do Senhor, amém? Nós vamos ver agora mais alguns versículos falando sobre esses livros. O primeiro ponto 1 aqui agora, vamos falar sobre o livro das recompensas. Primeira carta do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Então, existe alguma possibilidade de quando a gente comparecer nesse tribunal a gente perder a salvação? Não existe, porque nós já fomos salvos desde antes da fundação do mundo. Amém? Então, a recompensa, né? A palavra de Deus diz que nós seremos coroados, que não seremos coroas, né? Que seremos coroados com diamantes e tudo mais. Essa recompensa, não é, com uma coroa cheia de pedrinhas, isso foi também a interpretação de quem teve a visão. Na verdade, o que Deus vai fazer conosco lá no céu, Deus vai nos honrar, não é? Deus vai dizer, vinde, filho bom e fiel, servo bom e fiel. Nós vamos ser honrados por Deus. Nós não temos ideia de como será, mas a Bíblia diz que aquilo que não subiu ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Os olhos não viram, não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para nós, nessa vida e no porvir também, amém? João 5:24, não é? Nesse tribunal, nesse julgamento, nós não vamos perder a salvação. Então eu quero ler um versículo aqui na carta de João, capítulo 5, versículo 24, não está na apostila, diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Então, todas as pessoas que receberam a Jesus não vão entrar em juízo. Tanto é que eu já disse, esse tribunal, né, entre aspas, esse julgamento pelo qual nós vamos passar, são as obras que nós fizermos mediante o nosso corpo, através do nosso corpo. Então a palavra de Deus é clara. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, né, foi colocado para crer, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, nós podemos ter perfeita tranquilidade, podemos descansar em Deus, porque nós não passamos por nenhum tipo de condenação, por nenhum tipo de juízo. Amém? Mas aí tem o outro lado também. Não, eu não passo por juízo, não passo por condenação, então eu não perco a salvação. Não perde. Não é? Então, a palavra de Deus diz que em nós está implantada a divina semente. Nós devemos viver como filhos da luz e não como filhos das trevas, amém? Porque senão nós vamos colher tudo aquilo que nós plantarmos. Nesta vida e no porvir, nós seremos talvez envergonhados ali diante de Deus, amém? Não é que Deus está pronto ali para, Deus vai apontar o dedo. Não. A Bíblia é clara, que a Bíblia nos mostra um modo de vida. Se nós não vivermos de acordo com a palavra, nós vamos chegar lá no céu e vamos, né, ficar a ver navios. Né? Cadê minha parte? Cadê minha parte? Né? Eu sempre brinco também que tem um monte de gente que vai chegar no céu e falar, eu vim para cá,
né? É porque não tinha conhecimento nenhum. A pessoa vai, né? Quando Jesus voltar, a pessoa tinha certeza que ela ia ficar, porque a vida dela era uma porcaria, era um péssimo testemunho e tal, mas ela não sabe que ela foi salva e que a salvação, salva uma vez, salvo para sempre, que ela não perde a salvação de jeito nenhum, que ela não entra mais em juízo, mas que ela passou da morte para a vida, amém? Apocalipse 22, 12, eu já li, vamos ver o 22, 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, amém? Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, amém? Então, o que João estava escrevendo? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia. Aqui está o livro do Apocalipse, é o livro da profecia que João escreveu, amém? Então, se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Não está escrito aqui que Deus vai tirar o nome da pessoa do livro da vida. Está escrito que Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Então, o que se acha escrito nesse livro? Que nós teremos galardão, não é? Que nós seremos coroados por Deus, que nós seremos honrados por Deus. E se alguém tirar alguma coisa, o que é tirar alguma coisa do livro? É desprezar. Ah, não precisa também viver desse jeito. Não, o pastor está falando, mas é muito radical, não é possível, não é? Se você começar a desprezar, não é? Porque eu estou aqui falando, não é? Porque Deus me colocou aqui. Podia ser a bispo, podia ser qualquer pessoa. Nós estamos trazendo a palavra de Deus. Se você não dá ouvidos, a Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o Espírito de Deus que está falando aqui nessa noite com todos nós. Amém? Então, a Bíblia diz assim, se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, se alguém despreza qualquer coisa que vem do altar da casa de Deus, a Bíblia diz assim, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro, né? E o que é essa árvore da vida? A árvore da vida, a palavra de Deus diz que é onde tem os benefícios, as curas para o povo de Deus. Isso está em Apocalipse 22, 2, não está na sua apostila, mas você pode conferir, né? Apocalipse 22, final da Bíblia, versículo 2, diz assim, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Então, o que a árvore da vida produz? Produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Então, existe provisão de Deus para cada época das nossas vidas, amém? E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Tudo o que nós necessitamos para a nossa vida estão nessa árvore da vida. Deus tem preparado a provisão, tem a cura para a nossa alma, a cura para o nosso físico, a cura para os nossos sentimentos. E se nós desprezamos a palavra de Deus, nós deixamos de usufruir dos benefícios que a palavra de Deus diz que estão nessa árvore da vida. Ah, por que Deus fez isso? Ah, porque Deus faz do jeito que Ele quer, amém? A Bíblia diz que existe uma árvore da vida, onde nós podemos desfrutar dela e ter o melhor. Mas se nós desprezamos as palavras desse livro, Deus tira parte da árvore da vida, amém? Porque Deus, a Bíblia fala que Ele não vai tratar o justo da mesma forma que o injusto, não é? E a Bíblia diz que a disciplina começa pela casa de Deus, né? Se começa pela casa de Deus, onde vai parar o ímpio? O ímpio vai parar no lugar dele mesmo. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas a Bíblia diz que quando um filho vai e obedece a Deus, e o outro não obedece, Deus não pode tratar os dois da mesma forma, amém? Então, se um é um servo fiel, Deus vai manifestar as bênçãos que Ele conquistou na cruz do Calvário. Se um não quer nem saber, quer levar a sua vida do jeito que der na cabeça, né? A palavra de Deus diz que Deus tira a sua parte da árvore da vida, né? Porque Jesus deu a vida por cada um de nós, e cada um de nós deve usufruir de todos os benefícios. Mas se nós desprezamos, Deus fala, você está me desprezando, então infelizmente você não é digno daquilo que eu fiz ali na cruz do Calvário. E você acaba vivendo nessa vida aqui como cauda, vive se arrastando, amém? Apocalipse 3:5, né? Só para que você veja também que Deus, nós lemos lá no versículo anterior aqui, Apocalipse 22:19, né? Dizendo que Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida. Então eu repito que Deus não vai tirar o seu nome do livro da vida. E para que a gente possa ver isso, Apocalipse 3, versículo 5 diz assim,
o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém? Então Deus está dizendo que de modo nenhum vai apagar o nosso nome do livro da vida. Ah não, mas está dizendo que é o vencedor, né? Se eu não vencer, né? A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos mais do que vencedores pela nossa capacidade, pela nossa força, pela nossa inteligência. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas por aquele que nos amou. Amém? Então você é mais do que vencedor. Queira ou não, acredite ou não, você é mais do que vencedor. Por isso é que o seu nome não será apagado de modo nenhum do livro da vida. Então Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, né? Porque o sangue de Jesus já cobriu todos os nossos pecados, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então Deus está pronto. O plano de Deus, o propósito de Deus é nos honrar quando nós chegarmos aos céus. Amém? Deus é tão bom, tão maravilhoso. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. E Deus está ansioso para que quando nós nos apresentemos diante dele, ele possa falar: vinde, benditos do meu Pai, preparado para o gozo, preparado para o descanso que está preparado desde antes da fundação do mundo. Amém? Ponto C da apostila, nós vamos falar agora sobre o livro... ponto C é 1 Coríntios 3:10. Isso, amém. A palavra de Deus diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, esse é um texto que o apóstolo Paulo está escrevendo na igreja de Corinto, né? Então ele diz assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. A igreja de Jesus Cristo só tem um fundamento, é o fundamento que foi lançado pelo apóstolo Paulo. Nós temos que tomar cuidado, porque o apóstolo Paulo vai falar nesse versículo aqui, que um fundamento foi lançado, nenhum outro pode ser lançado. Você vai construir uma casa, você não lança 3, 4 fundamentos. Você lança o fundamento à base da casa e depois você constrói em cima daquele fundamento. Amém? Então, a igreja de Jesus Cristo só passa a ter fundamento quando começa a se fundamentar naquilo, quando começa a construir a sua vida em cima do fundamento que foi preparado pelo apóstolo Paulo. Né? Por isso que nós vemos a igreja de Jesus ao redor do mundo destruída, a igreja de Deus envergonhada, escândalos atrás de escândalos, é gente metendo a mão, é gente presa, é gente usando a mídia para tentar manipular o povo. Infelizmente é isso que se tem no meio evangélico, amém? Porque as pessoas não estão edificando as suas vidas sobre o único e verdadeiro fundamento. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento. Paulo recebeu a graça e ele lançou o fundamento. Se você acredita ou não, aí é outra coisa, mas é isso que a palavra de Deus diz, amém? Como prudente construtor. Então, Paulo se considerava um prudente construtor porque ele lançou o fundamento conforme ele recebeu a graça de Deus. E aí, ele diz assim, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como vai fazer as obras da sua vida. Porque todas as obras da nossa vida estão sendo registradas nos livros, no livro da recompensa lá. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que for posto, o qual é Jesus Cristo. Aí as pessoas podem perguntar, não, mas Jesus, todo mundo crê em Jesus, todo mundo tem o fundamento de Jesus. Só que o apóstolo Paulo não conheceu Jesus nos dias da sua carne. O apóstolo Paulo caiu no caminho de Damasco, lá quando ele estava indo lá, veio uma luz dos céus e Jesus ressuscitado foi o que apareceu para ele. Amém? Então, o Jesus nos dias da sua carne, ele veio para cumprir a lei, e o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E o Jesus que Paulo conheceu é o Jesus ressuscitado, que trouxe a graça, que é o verdadeiro fundamento da igreja. Amém? Então, ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo, o ressuscitado. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Amém? Então, toda a nossa vida vai passar por fogo, vai passar por tribulação, e se o que nós estamos edificando, não é, foi com pedras preciosas, ouro ou prata, vai passar o fogo e você vai continuar com a sua vida bem edificada. Agora, se você edifica a sua vida com madeira, palha ou feno, não é?
o fogo vem, vai queimar e não vai sobrar nada, vai sobrar só cinzas. Né? Você não vai ter a sua edificação, a sua construção ali. E às vezes a gente pensa, nesse versículo aqui, muito na lei. A lei realmente as pessoas não têm conhecimento, só que Deus é quem ilumina os olhos do entendimento. As pessoas estão na lei, não têm conhecimento, não é porque elas querem, é porque Deus é soberano. Porque a Bíblia, nós estamos aqui porque Deus iluminou os olhos do nosso entendimento porque Ele quis. Amém? Só que existe a possibilidade também de nós que estamos na graça também acabarmos edificando a nossa vida com madeira, palha e feno. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia diz assim, a quem muito deu, muito será requerido. Amém? Então nós devemos atentar grandemente para essa palavra que Deus tem trazido sobre as nossas vidas, para que a gente possa edificar a nossa vida de maneira correta. Amém? Manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Aí versículo 14 e 15 diz assim, se permanecer a obra de alguém, então o fogo vai provar, depois que passar o fogo, acabou o incêndio, se sobrou alguma coisa ali construída, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Amém? Então, eu espero que você esteja construindo a sua vida de maneira para que você receba galardão, para que você seja honrado por Deus, nessa vida e na próxima também. Amém? E aí o versículo 15 diz assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A pessoa vai passar, vai sofrer dano, né? Não sei se você já viu alguém que saiu de um incêndio, que acabou se queimando e tal, a pessoa fica com marcas horríveis na pele, às vezes a pessoa fica deformada e tal, mas a pessoa continua viva. É isso o que acontece com a vida de quem ouve a palavra, mas não edifica a sua vida sobre o verdadeiro fundamento. O fogo vem, e o fogo vem sobre a vida de todo mundo. Amém? Um dia tem o fogo na nossa vida. E se a gente estiver edificando a nossa vida de maneira correta, né, o fogo vai passar e nós vamos olhar e falar, puxa, graças a Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Vamos continuar daqui para frente, porque a Bíblia diz que quando Deus nos prova, é para que a gente seja aprovado, para que a gente mude de patamar. Amém? Então, a palavra de Deus é clara. Se permanecer a obra, né, vai receber galardão. Os registros ali no livro da vida vão apontar, olha, essa pessoa foi pessoa fiel, ela manteve firme na confissão, ela tinha uma vida única, ela era uma coisa na igreja, e a mesma coisa ela era na casa dela, e a mesma coisa ela era no serviço, e a mesma coisa ela era com os amigos. Ela andava em linha com a palavra, ela não era uma coisa na igreja, uma coisa lá fora, uma coisa comercialmente falando, amém? Salmo 69, 28, não é? Nós vamos falar agora sobre o livro dos viventes, alguns versículos. E diz assim, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Amém? Então Deus está falando dos ímpios. Quando o ímpio morre, todo ímpio, ele também tem o nome dele registrado no livro dos viventes. A pessoa nasceu, seja um eleito predestinado, ou seja um ímpio, o nome dela vai para o livro dele. Quando o livro apaga, olha o que Deus diz. Sejam riscados do livro dos vivos. Então, chegou o tempo da pessoa, vai morrer. Amém? Então, sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Então, o que o ímpio fez, seja, ele pode achar que tenha feito alguma coisa boa ou não, não vai ter registro com os justos. Porque nós não vivemos por obras, nós vivemos pela fé. Amém? Então, o que para Deus conta é o que nós fazemos por fé. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que tudo que não provém de fé é pecado. Né? Então nós devemos viver estritamente por fé. Não, Senhor, eu creio na tua palavra. E o que é viver sem ser por fé? Como é que é? É quando você tem uma situação e você, ao invés de recorrer a Deus, ao invés de você esperar na revelação da graça, você vai dar o seu jeitinho, você vai dar os seus pulos. Não, mas eu conheço o gerente do banco. Não, mas eu tenho o meu amigo. Não, mas eu tenho uma forma aqui, né? Até esses dias eu estava pensando, eu estou orando para Deus para comprar um carro para minha família, né? E eu estou com uma restrição no meu nome. E aí eu já lembrei assim, falei, poxa, algumas pessoas às vezes quando tem restrição no nome, pedem para pôr o carro no nome do irmão, da mãe, do parente, sei lá, de alguém e tal. Isso é dar um jeitinho, né? Nós cremos que Deus pode liberar o nome, mas nós não podemos criar atalhos para alcançar aquele objetivo. Nós temos que esperar em Deus, porque Deus é quem faz as coisas serem boas, perfeitas e agradáveis para a nossa vida. A vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. E quando nós queremos alguma coisa e nós tentamos dar jeitinho, né, é que nós não estamos acreditando que Deus pode fazer aquilo. Amém? E a gente não apenas deve acreditar que Deus pode fazer, mas nós devemos falar, Senhor, é isso que o Senhor tem para a nossa vida? Né? Porque às vezes você pode ver uma coisa e falar, aquilo ali é bom, mas você está vendo por esse ângulo. Se
Se você olhar por aqui, você vai olhar outro lado e você vai falar, puxa vida, olhando desse lado aqui não é bom, né? E você só estava olhando daqui, mas Deus está olhando daqui, por aqui, Deus está olhando por todos os lados. Então, nós devemos esperar em Deus verdadeiramente para que os nossos caminhos sejam totalmente guiados pelo Pai, amém? Então, a Bíblia fala aqui sobre o livro sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Os justos não interessam para Deus, os injustos não contam para Deus, amém? Os ímpios não contam para Deus. Salmo 139, 16 diz assim, os teus olhos... Irmãos, que susto. Vi aqui 22 horas e 6 minutos, eu falei, o que é isso aqui? Não é possível. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Então, sobre qual livro que o salmista está se referindo aqui? Não é sobre o livro da vida, amém? Porque no livro da vida só estão escritos ali o livro dos eleitos. Então, esse livro aqui, onde foram escritos todos os dias, eram os livros onde estavam ali todas as ações do salmista ali, e todas as obras que ele havia praticado. Então, a Bíblia diz que todos os dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado por Deus. Então, estão sendo escritos, não é, no nosso dia, no nosso livro lá no céu, todas as nossas obras. Só que Deus tem alguns desígnios para a vida de algumas pessoas. E o que Deus determina vai acontecer, não importa da maneira que seja. Amém? E vou dar um exemplo, podia dar vários exemplos, mas o exemplo mais claro que nós temos na Bíblia é o exemplo de Sansão. Deus levantou Sansão para ele ser um juiz, para ele julgar o povo. Deus deu um poder para ele, falou assim, olha, você vai ser alguém especial no meio do povo. Né? Sansão não quis saber, Sansão, ao invés de olhar para Deus, começou a olhar para mulheres, e ao invés de olhar para mulheres do seu povo, né, foi olhar para as filisteias, né, vou olhar para mulheres do povo estranho, né, se engraçou, se encantou, queria porque queria, né, e ele achou que ele era o juiz, que ele era o perfeito, que ele tinha força, que ninguém podia com ele, né, mas a Bíblia diz que ele, né, deu lugar ao diabo na sua carne, confiou na sua carne. A Bíblia diz que nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Ele se estribou no seu próprio entendimento, foi enganado. A Bíblia diz que descobriram o segredo da sua força, né? Cortaram o cabelo, vazaram os olhos dele com brasa, né? Ele ficou cego. Ele era jovem, bonito, um juiz, respeitado por todos, e teve a sua vida ali totalmente destruída. E a Bíblia diz que Deus havia levantado Sansão para julgar o povo e para exterminar os inimigos do povo de Deus. Né? Se você for ver os feitos de Sansão antes de acontecer isso, ele pegou uma vez uma queixada de uma jumenta e matou 1000 homens. Né? Um homem matar 1000 homens. Né? Deus tinha um poder excepcional para a vida dele, para que ele libertasse, para que ele livrasse o povo dos seus inimigos. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele foi lá, ficou como escravo, os filisteus levaram ele, depois que o cegaram, eles levavam ele para uma arena, não é? De vez em quando o povo se reunia lá, ele era o palhaço, todo mundo gozava dele, ele não enxergava, todo mundo fazia palhaçada com ele e tal, e ele estava ali desonrando o nome de Deus, porque ele era um filho de Deus, ele representava Deus na terra, e ele desprezou tudo isso. Só que a Bíblia fala que depois de algum tempo, não é? Ele estava ali preso, e o cabelo dele cresceu, e ninguém percebeu. E a promessa a Bíblia diz assim, que a chamada, os dons e a chamada são irrevogáveis. Quando Deus diz alguma coisa, não muda, Deus não muda. E Deus falou assim, olha, você deixa o cabelo crescer, porque no seu cabelo estará o seu segredo e a sua força. E as pessoas que prenderam ele, não perceberam que o cabelo dele cresceu e não perceberam que a força dele tinha voltado. E um dia ele percebeu que a força dele tinha voltado e ele era sempre conduzido por um garoto para o meio da arena ali, onde as pessoas zombavam dele e ele conhecia bem aquele local, porque antes ele enxergava. Né? E a Bíblia diz que ele chegou no centro da arena, haviam 2 colunas que sustentavam todo aquele local. Né? E a Bíblia fala que ele... naquele último momento ele orou a Deus e ele empurrou as colunas, né? A força dele voltou, e a Bíblia fala que no dia da sua morte ele matou mais inimigos do povo de Deus do que em toda a sua vida. Né? Então Deus tinha um desígnio, e o desígnio da vida de Sansão se cumpriu de qualquer jeito. Só que se cumpriu como? Ele matou os inimigos e morreu soterrado, né? Com os escombros ali. Então, quando Deus tem um desígnio para a vida de um filho, né? Um propósito, né? Deus tem propósito com a vida de todos nós, mas tem algumas coisas específicas que Deus chama, você vai fazer isso. Queira ou não queira, você vai fazer. Amém? Então, aí vai depender de como é que nós vamos, né, fazer a obra de Deus. Com paz, com alegria, louvando a Deus, ou
né? Que nem Jonas, né? Que foi engolido pela baleia, tal. Ou você faz numa boa, ou você vai passar por tribulação. Por isso que esse versículo diz aqui que cada um deles foi escrito e determinado. Então, Deus escreveu as obras, mas algumas coisas estavam determinadas por Deus que deveriam acontecer na vida de alguns dos seus filhos. Amém? Êxodo 32 vai falar sobre o livro dos vivos novamente. Amém? Aqui fala um trecho sobre Moisés, não é? Moisés estava conduzindo o povo ali no deserto, e aí o povo só pisava na bola, só desprezava Deus, só fazia coisa que desagradava a Deus, construía estátuas, né, para adorar outros deuses, né, murmurava contra Deus todo dia, reclamava, e aí Deus chegou um dia e falou assim, não, eu não me aguento mais esse povo, eu vou exterminar todo o povo. E Deus falou para Moisés, falou assim, olha, eu vou matar todo mundo, não aguento mais, desse jeito não dá. Aí Moisés falou assim, olha, Êxodo 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Não é? Então Moisés chegou para Deus e falou, Senhor, perdoa esse povo, porque se o Senhor não vai perdoar, vai matá-los, eu peço que o Senhor me mate primeiro, porque a pior tristeza para a minha vida vai ser o povo que o Senhor entregou na minha mão, para tirar da terra do Egito, da escravidão, e eu ver todo o povo morrer aqui no deserto, e o Senhor não ver cumprir a sua promessa de que eles entrem na terra prometida. Não é? E a Bíblia diz que Deus, não é? Ouvindo ali Moisés, não é? A Bíblia diz que Deus falou, não, então tá bom, então não, vamos tratar o povo de outra forma, não vou exterminar o povo, não é? Não vou usar da minha misericórdia, da minha fidelidade para com o meu povo. Amém? Então Moisés diz lá, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Que livro que Deus escreveu? O livro dos viventes. Quando Moisés nasceu, Moisés tinha esse entendimento que Deus tinha escrito o nome dele naquele livro. Amém? Agora nós vamos ver alguns versículos falando sobre o livro da vida. Então, está lembrando, amém? Livro dos viventes, livro da vida, livro das recompensas. Não é? No livro das recompensas tem aquilo que nós fizermos através do nosso corpo e tudo aquilo que Deus determinou sobre a nossa vida que nós deveríamos fazer. Amém? Filipenses 4:3 diz assim, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Né? Então, o Paulo estava escrevendo que haviam algumas mulheres que auxiliavam o apóstolo Paulo ali. Ele diz assim, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém? Então Paulo tinha perfeito domínio do que ele estava falando. Então Paulo falou assim, olha, eu peço que você ajude essas pessoas, auxilie essas pessoas aqui, porque elas me foram muito úteis na obra, elas são pessoas fiéis, né? E eu sei que o nome delas está escrito no livro da vida, juntamente com os demais cooperadores do evangelho. Amém? Hebreus 12:23, não é? Deus não está escrevendo novos nomes no livro da vida, amém? Então diz assim, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a igreja dos primogênitos, não é? O nome dos eleitos já estão arrolados nos céus, já estão inscritos nos céus. Eles não estão sendo inscritos atualmente, amém? Então, eles já estão lá nos céus, arrolados nos céus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 29, você vai ver, não é, que Deus, de forma nenhuma, risca também o seu nome do livro da vida. Nós já vimos outros versículos, vamos ver nesse texto também. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aí aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus predestinou, chamou, justificou, glorificou, o que você vai dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acha que se Deus te predestinou, depois te revestiu de carne, te chamou, aí um dia fez você ouvir a palavra, te justificou, te glorificou, selou você com o Espírito Santo, você acha que Deus vai te mandar para o inferno? Você acha que Deus vai esquecer de você? Amém? Então, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí veja o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai nos condenar? Não existe condenação para nós, amém? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, né? Porque ele morreu por nós, mas ele ressuscitou vencendo a morte, para que nós não ficássemos na morte, amém? Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, amém? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? O que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar. Amém? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E ao vencedor, dar-lhe-ei, não é? Que seja sentado comigo. Apocalipse 3:5, amém? E ao vencedor darei a coroa da vida. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Paulo usou tudo que ele podia, tudo que ele tinha entendimento ali, olha, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem poderes, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, você está tendo um conhecimento pleno de que, Deus tira da parte da árvore da vida. Deus não está tirando, né, o seu nome do livro da vida. Ele está tirando uma parte do seu galardão, daquilo que você vai receber do Senhor. Amém? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo Jesus. O amor de Deus é o amor do próprio Deus. Jesus é o próprio Deus que nos amou e se entregou por nós, e nada pode nos separar do seu amor. E aí tem um versículo de novo que nós lemos lá em cima, que não estava na apostila, agora está, né? Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Volta 2 versículos, Celso. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Celso, não, perdão. Tony. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E Apocalipse 3:5 diz que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Né? Então é aquilo que eu disse. Deus está ansioso para nos honrar. Deus está ansioso para nos galardoar. Deus está ansioso para nos dar coisas boas. Para que nós cheguemos lá nos céus, né? E Deus vai perguntar, o que você fez com o talento? Está aqui, Senhor. Né? O Senhor me deu 2, tem aqui mais 2. O Senhor me deu 5, tem aqui mais 5. Eu te louvei, eu te glorifiquei. Eu passei lá por muitas tribulações, mas eu confiei em Ti. E aí Deus vai falar, vinde, servo bom e fiel, para o gozo que vos está preparado. Amém? Para aqueles que não tiverem nada, Deus vai falar, pode entrar, seu lugar está guardado aqui, ninguém pode tomar o seu lugar. Nada pode separar você do meu amor, Deus vai dizer. Mas você não trouxe nada, nada, né? Amém. Apocalipse 13:8. Deus não escreveu o nome de todas as pessoas do seu livro, amém? Ele escreveu o nome de algumas pessoas. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então eu comecei o culto falando sobre esse versículo. Então, esse versículo de Apocalipse 13 fala sobre a besta, não é? Fala sobre o final dos tempos, sobre Satanás que vai aparecer, que vai fazer aquela bagunça em toda a terra, fala sobre o final do mundo, e a Bíblia diz assim, e adorá-la-ão, vão adorar quem? A besta, o diabo. Quem vai adorar? Adorá-la-ão todos são todos? Não. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o diabo vai aparecer no final do mundo e vai ser adorado. Por quem? Por todos. Todos quem? Todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas todos os que habitam sobre a terra, não. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando? Do Cordeiro que foi morto
desde a fundação do mundo. Então Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi morto desde a fundação do mundo, diz a palavra de Deus, amém? O Cordeiro não foi preparado por Deus quando Adão chegou no paraíso ali com Eva e pecou. O Cordeiro foi preparado por Deus e morto desde antes da fundação do mundo, amém? Jesus veio apenas manifestar aqui em carne aquilo que havia sido determinado por Deus antes da fundação do mundo, amém? Que ele morreria por nós, que ele entregaria a sua vida por nós. Apocalipse 17, 8, não é? A palavra de Deus também diz que Deus determina desde o princípio quem é que vai estar com ele, amém? Então, versículo 8 do capítulo 17 de Apocalipse diz assim: a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então, João está falando a mesma coisa aqui sobre o diabo. E o que ele fala? Olha, a besta, né? Porque a Bíblia chama o diabo de a besta, de o dragão, de a grande meretriz, de a serpente. Então tem vários nomes pelos quais a Bíblia chama o diabo. Amém? Então diz aqui, a besta que viste. Então João teve uma visão e ele viu a besta, ele viu o diabo. Era e não é. Por que era e não é? Ele viu, só que a besta era e não é mais. Por quê? Porque antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, o diabo tinha poder. O diabo fazia, acontecia. O diabo, se você vê no livro de Jó, o diabo ia passear lá no céu, juntamente com os filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, o diabo passava no meio também. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele despojou principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, por isso que João fala assim, por isso que Jesus, que está trazendo a revelação para João, fala assim, olha, a besta que você viu era e não é mais. Por quê? Ele era até Jesus ter morrido na cruz. Agora ele não é mais, porque ele está posto em cadeias e prisões para o julgamento do dia eterno, diz a palavra de Deus. E está para emergir do abismo. Apesar da besta ter sido, mas não ser mais, ela ainda vai emergir do abismo. Deus tem planos até para o diabo fazer algumas coisas no final dos tempos, amém? E aí diz, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O final do diabo já está determinado por Deus, como também o nosso já está determinado por Deus, amém? Nós vamos para o céu. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, é que se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Então, as pessoas que vão acreditar nos sinais do anticristo, da besta, tal, são as pessoas que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Amém? Então não foi a semana passada, não foi há 10 anos atrás, quando você encontrou com Jesus, que Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Amém? Salmo 89, a partir do versículo 30, diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, então Deus está falando assim, olha, se os meus filhos não quiserem atender aquilo que eu estou falando, né? 31, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, o que acontece, né? Então Deus deu uma lei para seguir. Então se você desprezar, se você não andar naquilo que Deus falou, se você violar os preceitos, se não guardar os mandamentos, 32, então mandarei para o inferno todos eles. Não, não é isso que a Bíblia diz. Então punirei com vara as suas transgressões. Deus não manda para o inferno, Deus vai punir, não é? Então, Deus, a gente faz alguma coisa errada, Deus fala assim, olha, eu preciso te endireitar, você precisa tomar uns tapinhas aí, umas varadinhas e tal, para que você aprenda a não ir por esse caminho. Amém? Então, punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Então, Deus dá umas varadinhas, mas depois Deus açoita também, né? Deus dá um castigo mais duro na vida da pessoa. Versículo 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Amém? Então veja que Deus, desde o Velho Testamento, ele diz assim, olha, se o meu povo pisar na bola, eu sou um Deus justo. Então eu tenho que corrigir, eu tenho que disciplinar, eu tenho que açoitar, eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar que eles estão errados. Porque a Bíblia fala assim, que se a gente não é corrigido, a gente vai andar continuamente no erro. Então Deus açoita, corrige, para que a pessoa caia em si e possa andar pelo caminho certo, amém? Só que Deus diz assim, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que proferiram os meus lábios, amém? Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Deus não muda, amém?
Romanos 9, não é? Nós podemos ver esse versículo aqui falando sobre o nascimento de Caim e Adão, de Abel e Caim, não é? Que nasceram no ventre de Eva. Também podemos usar esse versículo do ventre de Rebeca, que nasceu Esaú e Jacó. Um era da bênção e o outro era da maldição, não é? Romanos 9:20 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Não é? Tem gente que fala assim: mas por que Deus permitiu nascer um ímpio ali do ventre de Vera? Nasceu Caim, né, que matou Abel, né? E depois de Caim descende Canaã, Cã, né, Eveus, Jebuseus, Girgazeus, Amorreus, Filisteus. Todos esses povos descendem, né, de Caim, não é? Por que Deus permitiu isso? A Bíblia mesmo fala: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Nós temos que aprender a não discutir com Deus. Deus é soberano. Deus nos escolheu para o lado bom. Amém. Glória a Deus, irmãos. A gente tem que se alegrar nisso. Não é? Nós temos que nos alegrar, confiar em Deus e saber que Deus não é maravilhoso. Eu sempre, quando eu oro em casa, eu agradeço a Deus. Eu falo: Senhor, obrigado porque eu te conheço, obrigado pela nossa igreja, não é? Porque milhões de pessoas estão lá fora tendo esperança no trabalho novo, tendo esperança em se vai divorciar e ter uma mulher nova, tendo esperança que vai viajar para fora, conseguir alguma coisa nova lá fora, tal. As pessoas põem a sua esperança em coisas que não trazem nada. E nós temos a esperança no Deus vivo. A melhor coisa que podia nos acontecer. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz: a tua graça me basta. A revelação da graça de Deus é o bastante, é o suficiente para as nossas vidas. Amém? Então, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Então o oleiro vai lá, faz um vaso, aí o vaso abre uma boquinha e: por que você me fez assim? Eu queria ter uma alça, eu queria ter uma boca maior. Nós não podemos agir dessa forma. Amém? Deus é bom, Deus quer o melhor para nós, Deus tem o melhor para nós, e cada um de nós deve falar: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me fez dessa forma. Amém? Porque foi a melhor forma que o Senhor achou para a minha vida. A melhor forma de pensar, a melhor forma exterior foi o que Deus tinha e preparou para a sua vida. Amém? E aí diz o versículo 21: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Amém? Então Deus é o oleiro e Ele faz o que Ele quer. E Ele fez alguns para salvação e colocou o nosso nome no livro da vida, e alguns Ele fez para perdição e não escreveu o nome deles no livro da vida. Amém? Romanos 11:25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Amém? Então a Bíblia fala assim que Deus, não é? Jesus falou assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é? Poxa, o povo judeu estava esperando o Messias. O Messias veio e o povo de Deus não conseguiu receber. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou endurecimento no coração dos judeus para que viesse o tempo da plenitude dos gentios. Até que todos os gentios sejam alcançados pela graça de Deus, os judeus verdadeiros não podem crer em Jesus. Né? Tanto é que a palavra de Deus diz que somente lá, quando houver a grande tribulação, é que os judeus verdadeiros, que vão estar sobre a terra juntamente com os ímpios, é que vão reconhecer que Jesus era o Messias prometido. Amém? Daniel 12:1, a palavra de Deus diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Né? Miguel é um anjo do Senhor, amém? Um arcanjo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, né? No livro que está inscrito no livro da vida. Então, sobre quem Daniel está profetizando aqui? Sobre o povo judeu que vai passar pelo período da grande tribulação, né? Vai passar, o diabo vai estar reinando aqui na terra, vai estar bagunçando, mas Deus está no controle, porque a Bíblia diz que nesse tempo vai se levantar Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Então, haverá anjos para ministrar em favor dos judeus aqui, para que o diabo não os consuma. Por quê? Porque quando nós formos arrebatados, o Espírito Santo de Deus não vai se mover mais na terra como ele se movia através das nossas vidas, amém? Vão estar os judeus aqui, e os judeus não têm o Espírito Santo de Deus. Eles são filhos, são eleitos por Deus, mas você só recebe o Espírito Santo de Deus, você só é selado com o Espírito Santo quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Então,
o povo judeu estaria totalmente descoberto, desprotegido. Mas a Bíblia diz que Deus, naquele tempo, nesse tempo que vai vir, vai se levantar Miguel, não é? Anjos do Senhor vão estar ministrando em favor dos judeus, porque os judeus são o povo eleito, o povo do coração do Pai. Nunca Deus iria deixá-los aqui. Ah, tá vendo? Foram rebeldes lá no deserto? Vão apanhar aqui agora para aprender. Não, Deus, apesar de tudo, mantém a sua misericórdia, a sua fidelidade e vai mandar anjos para guardar o seu povo. Amém? Nós somos guardados por anjos e o próprio Espírito Santo de Deus é um com o nosso espírito. Os judeus não terão isso. Terão apenas os anjos, mas que ministrarão em seu favor. Amém? Apocalipse 21, 27, a palavra de Deus diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Está falando na Jerusalém Celestial, amém? Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o livro da vida tem um nome, que ele é o livro da vida do Cordeiro. Amém? Por quê? Porque foi o Cordeiro que deu a sua vida por aqueles que foram predestinados. Então, o livro tem esse nome. Livro da vida do Cordeiro. Então, na Jerusalém Celestial, não, o diabo vai tentar, não tem jeito. Só quem estiver inscrito no livro da vida. Por isso é que Jesus diz, não é? Naquela passagem lá no final do livro de Mateus, quando as pessoas forem julgadas, não é? E a Bíblia fala assim: aqueles que estiverem à minha direita, Jesus vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para aqueles que estiverem à esquerda, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nunca vos conheci. E aí eles vão dizer: mas Senhor, no teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos tanta coisa. E Jesus vai dizer assim: olha, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque o nome deles não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Amém? É uma coisa que choca. Não é? As pessoas que ouvem isso pela primeira vez falam: não é possível, Deus é bom. Como é que Deus, sendo bom, vai mandar alguém para o inferno? Já dizer que aquela pessoa vai para o inferno. Deus é bom, Deus é justo e Deus, acima de tudo, é soberano. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Amém? Apocalipse 20, versículo 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, no versículo que nós lemos anteriormente, estava dizendo que só os que estavam inscritos é que iam entrar na Jerusalém Celestial. Apocalipse 20, 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, não está no livro, não tem jeito. Amém? Para Deus, ímpio não conta. Deus não considera o ímpio. Não, mas puxa vida, não é? Não, Deus não considera, porque Deus não vê como vê o homem. Deus vê o interior, Deus vê o coração, Deus vê o espírito que foi criado por ele desde antes da fundação do mundo. Amém? Carne, para Deus não é nada. A Bíblia fala: o espírito torne o corpo volte ao pó de onde veio, e o espírito torne a Deus que o deu. Então, o ímpio é apenas pó da terra. Amém? Ele não tem o espírito como nós temos. Amém? Ponto 2. É isso? É. Jesus Cristo veio exclusivamente e somente salvar e buscar a esses cujos nomes foram escritos por Deus desde o princípio, desde a fundação do mundo, no livro da vida. Ele não veio salvar nenhum a mais ou a menos. Ele veio fazer a específica vontade daquele que o enviou. Amém? Então, Jesus veio para salvar, né? E especificamente Jesus veio para fazer uma coisa aqui nessa terra, para cumprir a vontade de Deus, né? Mas Jesus não era Deus? Era. Mas Jesus, na manifestação de Filho, ele vinha se submetendo à sua própria vontade, para que nós aprendêssemos também a nos submeter a Deus. Amém? Tudo que Jesus fez foi para nos deixar exemplo. Jesus era Deus, para que ele precisava orar? Né? Por quê? Para nos deixar exemplo. Amém? Porque na carne dele, ele sentia aflição, na alma dele, ele sabia pela aflição, a aflição pela qual ele passaria, né? Pela morte de cruz. Amém? Então nós vamos ver aqui vários versículos que falam que Jesus veio fazer a vontade de Deus. Tem um primeiro que eu não coloquei no telão, é João 6,40. João 6,40, não é? Eu falo João 6, eu não falo o Evangelho de João, porque a palavra
Na verdade, não é evangelho, né? Evangelho, nós vimos logo no começo do estudo, é o fundamento que o apóstolo Paulo lançou. Ele recebeu o evangelho da boca de Jesus Cristo. Se você for ver no original grego lá, não está evangelho de João, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Está katá mafeion, katá lucaion, katá iohanion, de acordo com Mateus, de acordo com Marcos, de acordo com João. Amém? Então não tem nada a ver com o evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram a vida de Jesus. Mas aquilo ali não é o evangelho. O evangelho foi trazido por revelação ao apóstolo Paulo, quando ele ouviu da boca do próprio justo. Amém? Então, João 6,40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai... Então, veja a vontade de Deus aqui. Quem está falando isso é Jesus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus era que todo aquele que crer, Jesus o ressuscite no último dia. Amém? Então, vamos ler agora alguns versículos aqui da apostila. Hebreus 10, 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então aqui está falando como é que era o ritual da lei, não é? Sacrifícios, holocaustos, oblações pelo pecado. Todo ano o pessoal se apresentava lá diante do sacerdote para oferecer alguma coisa para o seu pecado. Coisas que se oferecem de acordo com a lei. Versículo 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então é Jesus se apresentando para Deus, falando assim: olha, estou aqui para fazer a tua vontade. Né? E o que Jesus veio fazer? Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. E o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus diz assim: eis que estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é? Remove o primeiro pacto e estabelece o segundo, a graça que eu trouxe. Jesus trouxe a graça e a verdade. E Jesus orava para que fosse feita a vontade de Deus. Senhor, então retira agora, remove o primeiro e estabelece o segundo. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, Jesus veio fazer a vontade de Deus, e para que a vontade de Deus fosse cumprida, Ele se ofereceu por nós, uma vez por todas, amém? Não precisa mais de qualquer outro sacrifício. O sacrifício de Jesus foi único e suficiente para nos salvar. João 4,34 diz assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não é? Então aqui a gente pode tirar alguma coisa para a nossa vida, porque Jesus não é falou assim: olha, a minha comida, aquilo que eu gostaria de fazer realmente é fazer a vontade de Deus. O que você está esperando, né? Do que você quer se alimentar nessa vida? Procure fazer a vontade de Deus, que é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, amém? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E Deus não quer que a gente faça a vontade dele para que a gente seja tolhido, para que a gente fique ali, né, sendo cerceado da nossa liberdade, da nossa alegria. Pelo contrário, se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e que é agradável. Muitas vezes a gente fica pensando: não, mas eu tenho que servir a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso, achando que isso é alguma coisa pesada. Jesus disse assim: os meus mandamentos não são pesados, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém? João 5,30 diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma, porque ouço, julgo. Isso é o próprio Jesus falando, né? Veja a submissão que ele tinha a Deus para nos deixar exemplo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 6, 38 e 39 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então, Jesus não vai perder nenhum daqueles que foram dados por Deus a ele. Amém? Então, nenhum ele vai perder. Nós estamos nas mãos do Senhor, nosso nome está inscrito no livro da vida e de forma alguma nós perdemos a nossa salvação. Amém? Atos 22, 10 diz assim: então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Então aqui é o apóstolo Paulo, quando ele caiu do cavalo, ficou cego, ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu faço agora? Né? Jesus falou assim: olha, vai para Damasco, entra ali, porque ali alguém vai te dizer o que você tem que fazer. Versículo 11: tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco.
um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Amém? Então aqui duas coisas. Quando eu disse que o apóstolo Paulo lançou o fundamento, né, que é o fundamento que era Jesus Cristo, ele ouviu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo o que ele deveria pregar, o que ele deveria ensinar para a igreja em relação à graça de Deus, amém? E diz aqui: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Os desígnios de Deus para a vida do apóstolo Paulo estavam ali determinados no livro dos viventes, né? As obras que o apóstolo Paulo fez, e todos os desígnios de Deus estavam ali descritos, e o apóstolo Paulo teve que cumprir tudo aquilo que Deus havia preconizado para a sua vida. Efésios 1, capítulo 1, versículo 9 e 11, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Então Deus nos predestinou com um propósito. E que propósito é esse? Propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Havia um mistério da vontade de Deus, esse mistério nos foi desvendado, não é? E nós agora conhecemos os propósitos de Deus. Quais são os propósitos? Nós somos predestinados. Por quem? Por um Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Então, quando alguém vier para você e perguntar algum versículo: mas por que está escrito isso na Bíblia? Porque Deus quis. Nós não estamos aqui para dar resposta para todo e qualquer versículo. Porque se nós pudéssemos colocar Deus no microscópio e falar: não, é isso, 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 Deus não seria Deus. Amém? Existem muitas coisas que Deus não revela. Amém? A palavra do Senhor diz que os segredos do Senhor são para os seus íntimos. Amém? Então, se alguém vier perguntar alguma coisa: não, por quê? Mas a graça... Vai lá ouvir a palavra. Se a pessoa não quiser: mas por que Deus faz assim? Porque Deus é soberano. Ele faz exatamente o que Ele quer. E ninguém pode fazer nada com relação a isso. Amém? Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, Jesus veio, nós lemos aí 10 versículos que falando que Jesus veio para fazer vontade de Deus. E Jesus foi bem sucedido. A Bíblia diz que ele olhou o trabalho penoso ali e se alegrou e se regozijou em todo o seu trabalho penoso, né? Agora veja, Efésios 5,17. Por essa razão, por tudo isso que nós vimos aqui escrito na palavra de Deus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quando você não procura compreender qual a vontade de Deus e vai levando, deixa a vida me levar, vida leva eu, aquela coisa toda tal, você vira um insensato. Você pode ter pós-graduação, MBA, pode ter casa nova, carro do ano, não interessa. Se você não procura entender, não é que Deus vai ficar falando com você: olha aí meu filho, a minha vontade aqui está aqui. Você tem que procurar. Você é filho de Deus, você foi criado por Deus, Deus deu a sua vida por você, então agora você tem que procurar compreender qual seja a vontade de Deus, para que você não seja insensato, para que você não seja tolo, para que você não seja bobo, para que você não seja envergonhado quando chegar lá no céu. Então nós temos que procurar compreender, amém? E volto a repetir, o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve, é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não fique com o diabo que fica tentando colocar assim: não, mas seguir a Deus, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não posso. Isso era lei, né? Não matarás, não faça, não. Na graça, nós somos em todas as coisas mais do que vencedores. Eu tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas me são listas. Nós temos liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, amém? Então nós devemos usufruir de tudo isso que Jesus deixou conquistado ali na cruz do Calvário. Então, por esta razão, não vos torneis insensatos, tolos, ignorantes, não é? Não seja nécio, não é? Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Né? Deus tem uma vontade para o nosso ministério. A bispa vem aqui falar dos planos dela, né? Que Deus colocou no coração dela. Nós vamos para uma catedral, nós vamos pregar, nós estamos na internet, nós estamos na TV, nós estamos na rádio, nós vamos levar a palavra da graça vai crescer. Né? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Deus tem uma vontade. Você não pensa que está aqui só um número. Não, Deus precisa ter ovelha para você encher a igreja de gente.
Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. Deus nos chama pelo nome, Deus nos conhece pelo nome. Procurem e falem, Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Não, o que o Senhor tem para a minha vida? Não é? E você vai ouvir o coração do pai falando, filho, olha, vai por aqui, faça isso aqui, e você vai ver o que é alegria, o que é felicidade verdadeira. Muitas vezes a gente fica preocupado com a vida, quer comprar, quer vender. A palavra de Deus fala assim, nos dias de Jesus será exatamente como nos dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, as pessoas só estavam preocupadas com as suas próprias vidas. Não é? Procure compreender qual seja a vontade de Deus para a sua vida, para que você não seja um insensato. Amém? Para mim primeiro isso, amém? Aleluia. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém? Então, quando você procura a vontade de Deus, você vai ser aperfeiçoado em todo bem, não é? Para que opere em nós aquilo que é agradável diante de Deus. Amém? Então só tem coisa boa, Deus só tem coisa boa quando a gente procura fazer a sua vontade. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Então a palavra de Deus diz que Deus nos gerou, não é? E nós somos as primeiras coisas, as primícias que Deus criou, estávamos nós ali, os filhos de Deus. Amém? Então, segundo o seu querer, ele nos criou. Né? E Deus não criou, né? Só para a gente reforçar o conceito, Deus não teve um querer, nos criou e depois ia nos abandonar para jogar no inferno. Amém? Segundo o seu querer, Deus quis tanto nos criar, Deus nos amou tanto que ele nos criou. Amém? A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Amém? Agora, versículo 3, ponto 3, nós vamos ver alguns versículos mal interpretados que se usam para provar que Deus não tem nenhum plano específico, que o homem pode, por seu livre-arbítrio, alterar ou melhorar o plano de Deus. Amém? Então nós vamos ver assim, o que é a falta de conhecimento, o que a falta de conhecimento faz com o povo de Deus. Primeira carta de João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não, mas está escrito que Deus é a propiciação. Deus tem o perdão para os pecados do mundo inteiro. Não está escrito? Tá, não é? Só que mundo é esse? Não é? Se você for ler no livro de João lá, Jesus fala assim, olha, eu não sou do mundo como vocês também não são. Se nós fôssemos do mundo, eles nos amariam. Como nós não somos do mundo, não é? Eles não nos amam, eles procuram nos matar. Então, se você for estudar no original grego, nós temos aí 4 palavras que dizem respeito ao mundo. Né? O mundo dos eleitos, okumene, o mundo dos ímpios, aion, o mundo físico, o cosmos, e o mundo dos mortos, que é Hades ou Sheol. Né? Então, quando Jesus fala assim, quando João fala assim, né? João está escrevendo para os eleitos. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que mundo? Pelos do mundo ocumene. Se você for ler lá em Mateus 21, Jesus diz assim, em Mateus, quando Jesus institui a ceia, quando Jesus celebra a ceia, ele diz assim, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramada em favor de muitos. Jesus não deu a sua vida por todos, amém? Ele deu a sua vida por muitos, amém? A palavra de Deus diz assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não está escrito, todos que receberam? Aí a palavra de Deus continua, aqueles que não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Amém? Então não é todos que nasceram, é todos que nasceram, todos aqueles que receberam, que nasceram não da vontade da carne ou da vontade do sangue, mas nasceram por causa da vontade de Deus. Amém? Tito 2,11 diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não, mas aqui é a graça. Paulo escrevendo para Tito, teve a revelação da graça, e aqui está escrito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para todos os homens. É lógico, a graça se manifestou, todo mundo conhece. Os muçulmanos, os xiitas, né, os budistas, os confusos, o pessoal que segue Confúcio, todo mundo sabe de Jesus. Sabe que Jesus é um profeta, sabe que Jesus... Né, a história do mundo é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a graça de Deus se manifestou como uma graça salvadora para todos os homens. Só que todos podem receber? Não podem receber. Amém? Só podem receber as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem, eu as conheço.
Amém? Então só pode receber quem é filho de Deus, quem foi predestinado. A Bíblia diz assim, aquele que tem ouvidos. Tem gente que não tem ouvido espiritual para ouvir. O Espírito diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então quem não tem ouvido espiritual não vai conseguir ouvir. Amém? Então a graça de Deus verdadeiramente ela se manifestou. Ela está manifestada em todo mundo. Né? Existem milhares de pessoas pregando o evangelho em todo mundo. Nas praças, na televisão, na rádio. Né? Em todos os países do mundo existe alguém pregando o evangelho. Então a graça está se manifestando salvadora. Né? Alguém chega lá e fala assim, olha, Jesus morreu para te salvar. Se manifestou, mas todos vão receber? Não, porque não são eleitos, amém? Então a graça de Deus verdadeiramente se manifestou salvadora para todos os homens, ela se manifestou, apareceu, amém? Só que não são todos que podem ser salvos. João 3, 16, não é o mais conhecido aí, e o pessoal bate firme, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Que mundo? Deus amou o mundo dos eleitos, o mundo dos escolhidos. Deus não amou o mundo cosmos e Deus não amou os ímpios. Amém? O próprio Jesus falou assim, olha, vocês têm por pai o diabo e vocês querem fazer as mesmas obras que o diabo. Né? Quando Jesus falava com alguns religiosos da época. Então, a palavra de Deus diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Então é só quem crê que não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém? Porque se Deus tivesse verdadeiramente amado todas as pessoas, o nosso Deus seria o Deus mais incompetente que existe. Porque ele amou todo mundo, mas não conseguiu salvar todo mundo. Né? Ele veio aqui e perdeu a viagem. Mas ele salvou a todos. A Bíblia fala assim, que estando... Tem um pastor que tem 100 ovelhas, as 99 estão ali seguras, está faltando uma, ele deixa as 99 no aprisco e sai em busca daquela perdida, e ele volta trazendo-a nos braços e volta se regozijando, porque ele achou a sua ovelha que estava perdida. Amém? Então, o Jesus é o bom pastor. A Bíblia diz que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? João 5,40. Jesus falando com alguns fariseus, né? Contudo não quereis vir a mim para terdes vida, né? Jesus estava falando que ele veio para que as pessoas tivessem vida e vida em abundância. E algumas pessoas não queriam vir até Jesus. E aí Jesus foi bem claro, vocês não querem vir a mim para ter vida. Por quê? Porque eles não podiam receber aquela palavra. Amém? Jesus chamava os fariseus, alguns deles, né, de raça de víboras, né? Jesus nunca chamaria um filho seu de raça de víbora. Amém? Então, e esse versículo aqui do João 5,40, né, as pessoas dizem assim, não, tá vendo, é livre-arbítrio, a pessoa não quer ir para Jesus. Não é que ela não quer ir para Jesus, ela não pode ir para Jesus, porque a palavra de Deus diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Amém? É o próximo aqui, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que o pessoal usa para aí é só metade do versículo que interessa, né? Todo aquele e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, não, qualquer um pode ir para Jesus. Lê o versículo inteiro. Não é? A gente sempre costuma falar, não é? Que a gente não pode pegar um texto fora do contexto. Não é? Senão você arruma um pretexto para fazer qualquer coisa. Não é? Então eu sempre falo, sempre brinco. O cara abriu a Bíblia, foi lá, Judas foi e enforcou-se. Vai tu e faz o mesmo. Pronto. Acabou. Né? Vamos fazer a igreja do Tim Tones aí que todo mundo se mata depois do culto. Né? Faz tempo isso, hein? Eu ouvi falar, hein? Eu pesquisei esse negócio na internet. Isaías, eu ouvi esse negócio, imagina, eu nem... Que é isso, irmão? Isso foi coisa de antes da fundação do mundo. Eu e você, não, irmão. Você vai falar que eu vi uma coisa dessa de jeito nenhum. Aleluia, Senhor. Apocalipse 3:20. Esse também é muito interessante, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então as pessoas usam esse versículo para falar de Jesus, para falar de salvação, né? Tem até aquela música das crianças, né? Quem está batendo na portinha do seu coração? Quem está, né? A mulher tá faz assim. Eu também ouvi, pesquisei na internet também. A internet é uma coisa maravilhosa, né? Então, o pessoal fala, não, tá vendo? Né? Jesus está batendo na porta do seu coração. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Né? Se você pegar o capítulo 3, né, de Apocalipse, são as cartas do anjo, né? Vamos lá pegar para que não fique só aqui na minha palavra. Conferindo sempre coisas espirituais com espirituais, amém? Apocalipse 3.
versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Então João estava tendo uma revelação para escrever uma carta para o anjo da igreja, para o pastor da igreja que se reunia numa cidade chamada Sardes. Então isso daqui está sendo escrito para o povo de Deus. Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Aí o João estava escrevendo uma carta específica para o pastor da igreja que se reunia na cidade chamada Filadélfia. Versículo 14. 3,14. Vamos ler esse trecho aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então, a palavra está sendo escrita para uma igreja. Amém? Então, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí Deus fala, olha, conheço as tuas obras, que você não é frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Né? Então Deus estava dando uma dura no povo de Deus. Né? O povo de Deus um dia estava na igreja fervoroso, outro dia estava, não, hoje choveu, não, está frio, não, eu vou no aniversário, eu vou numa festa, não sei o que lá. Então o povo não era nem frio nem quente. Ele era uma hora estava bem, uma hora aquele cara que tem uma mola na mão. Tudo bem, estamos indo. Né? Então, a palavra de Deus diz que quem é desse jeito dá ânsia em Deus, causa nojo em Deus. Né? Deus está a ponto de vomitar. Deus vai tirar a vida eterna? Não, não. Deus vai vomitar. Deus vai tirar a pessoa da sua presença. Opa. Versículo 18. Versículo 17. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. 17. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então Deus está falando para uma igreja. Então a pessoa estava na igreja e estava se achando o rei da cocada preta, o rei da cocada afrodescendente, perdão. Né? Então a pessoa estava se achando lá, o cara que, né, aquela coisa maravilhosa, estava se achando, e aí Deus falou para ele, o que você está pensando da vida? A Bíblia fala assim, aquele que pensa que é alguma coisa, aquele que pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Amém? Então Jesus falou assim para ele, olha, você diz, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Porque era uma pessoa que vivia só de aparência, que era uma pessoa que vivia só pensando nas coisas terrenas, né? Uma igreja. Aí, olha o conselho, Deus aconselhando. Deus aconselha o ímpio? Não, o ímpio não conta para Deus, amém? Mas os filhos de Deus, Deus disciplina, corrige e açoita. Então diz assim, 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Não é? Qual era a nudez? Era o pecado. Aquele povo vivia muito em pecado, não estava vendo, e o pecado, além de manchar a glória de Deus, também expunha tudo aquilo que o povo era, não é? Diante dos ímpios. E colírio para ungires os olhos a fim de que veja. As pessoas achavam que viam, que entendiam muito, mas não conheciam nada. Conheciam só a letra. A letra mata, mas o Espírito é o que vivifica, diz a palavra. E agora o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? Então Deus está falando com o seu povo. E aí Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Então, esse versículo, né? Eis que estou à porta e bato, não é para quem é ímpio, não, Deus está batendo na porta do seu coração, né? A pessoa vai pregar, vai fazer um evangelismo e cita esse versículo. Esse versículo é para o povo de Deus que não está andando em linha com a palavra, que está desprezando a Deus, e Deus vem falar, olha meu filho, arrepende-se, eu te aconselho que você compre ouro refinado de mim, eu te aconselho que você compre vestes puras, brancas, né? Colírio para os seus olhos para que você enxergue, você está batendo na cabeça, um cego guia outro cego, os dois vão para o abismo, você precisa enxergar do jeito que eu enxergo, é isso que Deus está mostrando aqui na sua palavra, então não tem nada a ver que Deus está batendo na portinha do coração querendo entrar. Parece que Jesus é um pobre coitado que está passando frio e está batendo na porta, né? Dá uma chance para mim, né? Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui o pessoal fala, não, tá vendo? O pessoal pode escolher. Né? Deus está falando com o seu povo, coloca todos os preceitos da lei, aí cada preceito, se você fizer, bênção, se você não fizer, é maldição. E aí no final, Deus faz assim, olha, os céus e a terra eu tomo como testemunhas hoje contra ti, que eu te propus a vida e a morte. Se você fizer, vai viver. Se não fizer, vai morrer seus sonhos, vai morrer seu projeto, vai morrer os seus sentimentos, sua família, né? Então eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se você fizer, vai ser abençoado. Se você não fizer, vai ser amaldiçoado.
Escolhe, pois, a vida para que vivas. Por quê? Porque Deus amava tanto o seu povo, falava assim, cabecinha, durinha, escolhe a vida, vai por aqui que é melhor para você. Eu sei o que eu estou falando, amém? Então não tem nada a ver que a pessoa pode escolher a Deus ou não. Ponto 4, último ponto. Jesus é o bom pastor e deu a sua vida exclusivamente pelas suas ovelhas. Sua palavra nos assegura esta verdade. Amém? Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Salvador, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Amém? Então, o próprio Deus trouxe Jesus da morte ali para assegurar a nossa salvação. Porque aquilo que eu disse, se Jesus tivesse apenas morrido por nós, mas não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Amém? Mas a Bíblia diz que o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Então Jesus era o pastor, morreu e foi ressuscitado e continua sendo o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Jesus derramou o seu sangue para que através do seu sangue nós estivéssemos livres dos nossos pecados. Amém? Ele morreu ali em nosso lugar, carregou na cruz as nossas iniquidades e todas as nossas enfermidades. E João 10, 4 e 16... diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então Jesus vem, pega todas as ovelhas que lhe pertencem e faz sair as ovelhas. Sair de onde? Do mundo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então ele faz sair todas as que lhe pertencem lá do mundo. Amém? Nós estávamos mortos em delitos, andávamos no curso deste mundo e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Quando alguém reconhece alguma coisa, é porque anteriormente conheceu e agora reconhece, né? Você às vezes recebe um telefonema de alguém e fala assim, poxa, eu conheço essa voz. Ah, ô fulano, puxa, faz tempo que eu não te vejo, tal, aquela coisa toda. Por que nós reconhecemos a voz de Deus? Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, nós estávamos no concílio de Deus, ouvindo todas as coisas. No livro de Jó, no capítulo 38, a Bíblia fala que quando Deus criava todas as coisas, os filhos de Deus, junto com todas as estrelas da alva, com todos os anjos de Deus, rejubilavam e se regozijavam, vendo Deus criar todas as coisas. Amém? E o versículo 16 do capítulo 10 diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, né? Então Jesus, quando estava pregando ali, quando Jesus veio no cumprimento da lei, ele dizia para os judeus, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são judeus, eles são gentios predestinados. E aí Jesus diz, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, porque a Bíblia diz que na cruz, Jesus desfez a inimizade entre os dois povos, amém? A Bíblia diz que os judeus não se davam de maneira nenhuma com os outros povos que não eram judeus, e a Bíblia diz que na cruz ele desfez a inimizade entre os dois povos. Então, ele disse para os judeus, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém? É por isso que você está aqui nessa noite, porque você ouviu a voz de Jesus, ele é o bom pastor, e você está seguindo ao Senhor. Amém? Palavra final, nós podemos descansar em Deus, porque sabemos que toda a sua vontade será feita. Amém? Nenhum dos propósitos de Deus, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E em Isaías 46:10, é um versículo maravilhoso, né? Diz assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde o princípio Deus dizia como é que ia ser. Deus já tem um fim lá programado já. Amém? E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos, e nós damos toda a honra, toda a glória a Deus, por termos esse entendimento, por nós não sermos mais manipulados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, e nós temos o conhecimento, e não somos mais destruídos. Amém? Assim seja, porque assim disse o Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós passamos 4 minutos, né? Nós vamos orar, vamos nos despedir. Se alguém quiser o CD, a pastora Vera tem um CD aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui na frente, né? Se tiver algum questionamento, algum versículo bíblico, nós estamos aqui à disposição. Amém? Feche seus olhos.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é tão maravilhosa, Senhor Deus. Oh, Senhor, dizendo, mostrando para nós, Senhor Deus, a tua soberania, o teu cuidado. Nós podemos descansar verdadeiramente em ti, Pai. Nós lemos hoje que se Deus é por nós, quem será contra nós, Pai? Nessa noite nós declaramos ao mundo espiritual, Pai, que nós não vamos dar atenção, Pai, para problemas, Pai, seja de que magnitude for, Pai, seja de que origem for, familiar, seja financeira, seja na vida profissional, Pai, não interessa, Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Pai? Nós descansamos em Ti, nós honramos o Teu nome, declarando isto para o mundo espiritual, Pai, e sabemos que declarando dessa forma, os Teus anjos podem executar os Teus desígnios, as Tuas ordens, os Teus mandamentos a respeito das nossas vidas, Pai, para que se cumpra a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque esse conhecimento é demasiadamente maravilhoso, Pai. Quando nós conhecemos o Senhor na essência, Pai, o Teu poder, a Tua determinação, Senhor. O Senhor anuncia as coisas que ainda não são, Senhor, e faz com que elas se cumpram, Deus. Obrigado, Jesus, que nós possamos descansar em Ti, Pai, verdadeiramente, e não andar de um lado para o outro como andava Maria, não é correndo para lá e para cá, não é como Marta, correndo de um lado para o outro, Senhor Deus, querendo fazer, que nós possamos escolher a melhor parte, Pai, estar aos Teus pés, confiar em Ti, esperar inteiramente na graça que nos foi trazida em Ti, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz, espera no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará, Senhor. Nós queremos viver dessa forma, e nós seremos as pessoas mais felizes do mundo, Senhor, e todas as pessoas verão que há Deus nas nossas vidas, Pai. Ensina-nos, Pai, para que nós não sejamos insensatos, mas que nós possamos compreender qual seja a Sua vontade para as nossas vidas, Pai. Para que nós possamos andar aqui nessa terra como vitoriosos, recebendo e desfrutando da herança que o Senhor nos deixou ali na cruz do Calvário. Porque a Tua palavra diz assim, conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que vós nos tornasseis ricos, Senhor Deus. E nós recebemos a riqueza de prosperidade, de abundância, de alegria, de paz, Senhor Deus, de saúde, Senhor Deus, de felicidade, de sucesso nas nossas vidas, Pai, porque sabemos que dessa forma o Seu nome será ainda mais glorificado, Senhor. Te agradecemos o Teu nome, Jesus, declaramos também que todos os nossos internautas abençoados, Pai, terão uma semana vitoriosa, Senhor. Estaremos aqui amanhã para fechar os estudos do ano, Pai, vendo sobre a nossa confissão, Pai, vendo que a nossa confissão, Senhor Deus, tem grande galardão, Senhor, a nossa confiança em Ti, Pai, nós mantendo firme que nós possamos manter firme a nossa confissão, Pai, porque a Tua palavra diz que aquele que fez a promessa é fiel. O Senhor vela sobre a Sua palavra para cumprir, Pai, e a Sua palavra é para as nossas vidas, Pai. Obrigado por isso, obrigado por cada filho Teu que o Senhor trouxe aqui nessa noite, presente, ou virtualmente através da internet, Senhor. Nós declaramos que nesses poucos dias que faltam para o final do ano, Pai, nós veremos a manifestação da Tua glória, Pai, porque o Senhor tem falado e o Senhor fala e faz, o Senhor fala e cumpre, Pai, e nós recebemos para as nossas vidas no Teu santo nome, Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, louve a Deus, amém. A pastora Vera vai estar aqui à frente com CDs, CD da Bispa Solange sobre esse mesmo tema. Certamente você vai aprender mais e crescer mais na graça e no conhecimento, amém. Internauta abençoado, nos vemos amanhã para crescermos ainda mais na graça e no conhecimento, glória a Deus.